O Espírito de Deus nos ensina: misericórdia quero. E quantas pessoas estão sofrendo, não por erros propriamente cometidos, mas por não conseguir se tornar livre de ofensas que lhe fizeram. Carrega aquela mágoa, carrega aquele ressentimento. Isso é prejudicial em todas as áreas da vida. É prejudicial espiritualmente, é prejudicial na saúde. Muitas doenças, elas têm origem em raiz de amargura, porque isso torna tóxico o teu corpo. E o teu corpo não foi feito para ser tóxico. Ele foi feito para funcionar dentro da normalidade que Deus nos fez. Então, gera um sangue ácido, tudo por causa da atitude da pessoa por estar magoada. E o câncer, ele se prolifera em lugares ácidos. Então, o não perdoar, ele gera muitas consequências negativas. E o perdoar é uma ação divina. Porque o perdão, ele provém do amor. E o amor, ele é uma parte de Deus. Quem perdoa, ama. E quem ama tem uma parte de Deus, tem um pedaço de Deus em sua vida. Então, agora se diz um pedaço, eu quero Deus por completo. Sim, mas todos temos Deus por completo, mas em uma fração. Porque não podemos ter a totalidade de Deus. Por isso eu falo num termo, um pedaço, né? Uma fagulha de Deus, e nessa fagulha contém todas as características de Deus. É como você ir no mar, você olha para aquela imensidão de água e você sabe que ali tem muitos sais minerais, ali tem muitas coisas que a ciência poderia pegar e analisar. Mas se você pegar uma colher de água, você vai ter tudo que tem no mar naquela colher, só que em uma pequena fração. E assim somos nós. Quando você tem Deus, você tem tudo que há em Deus em você. Você tem compreensão, você tem paciência, você tem amor, você tem perdão, e você tem principalmente vida eterna. Porque vida eterna é a vida de Deus em nós. E Deus, ele não pode habitar em um ambiente ácido. Deus não pode habitar em um ambiente tóxico. Conta-se uma passagem sobre um homem que tinha uma pomba, e ali estava a casinha da pomba, e a pomba vivia ali dentro. Ela saía durante o dia em seus voos, mas sempre voltava para dormir, para pousar ali. E um determinado dia, aquele homem percebeu que a sua pomba não retornou mais. Ela até voava próximo da casinha, mas não chegava. Então, ele preocupado pensou: o que há de errado no ninho que ela não entra? E ele chegou até ali, e quando ele olhou, alguém em tom de maldade ou brincadeira tinha colocado um sapo dentro da casinha da pomba. Por isso ela não entrava. Então aquele homem tirou aquele sapo, jogou longe e pensou: agora a minha pomba vai voltar. A pomba veio, voou até a portinha da casa e retornou. E ele pensou: e agora? O sapo não está mais lá. Por que ele não entra? Por que ela não entra? Então ele foi e observou que havia ali babas daquele sapo. E ele tirou aquelas babas, jogou fora e pensou: agora ela volta. E ela voltou outra vez, veio até a portinha, observou e recuou. E ele pensou: e agora? O sapo não está mais lá. A sujeira do sapo eu já tirei. E ele analisou e aí ele pensou: já sei, ainda tem o cheiro do sapo.
Então ele foi, desinfectou a casa, lavou, trocou as palhas, e a pomba veio, analisou e entrou. Assim, irmãos, é o Espírito Santo. Ele não pode conviver aonde há cheiro do pecado, aonde há sentimentos contrários à palavra de Deus. Porque às vezes é fácil a pessoa se ausentar do pecado grosso, vamos dizer, mas às vezes convive com pequenas coisas. E aquilo afasta, aquilo impede Deus de curar, impede Deus de trazer a alegria da salvação, o gozo da salvação. Por isso nós precisamos estar sempre atentos e fazer como o salmista Davi. Ele disse em sua oração: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim caminhos maus. Você sabe que uma sonda é um exame mais aprofundado. Davi, ao dizer isso, ele estava dizendo para Deus: Senhor, eu já examinei a minha vida. Até onde eu tenho visto, eu tenho me corrigido. Mas o Senhor que pode ver mais profundo, olha, analisa se há alguma coisa que eu não percebo, que não está agradando ao Senhor. E como Deus se agrada, irmãos, quando nós agimos desta forma. Quando nós desejamos que Deus tenha a liberdade de nos conduzir pelo caminho. Porque hoje o mundo religioso está cheio de religiões, aonde somente vem para afagar o ego das pessoas, para coçar os ouvidos das pessoas, para falar coisas que são agradáveis, mas não querem falar daquilo que desagrada as pessoas, porque senão elas vão embora. Não querem falar das roupas inadequadas, do pecado, da mentira, das coisas pecaminosas desta vida, e faz uma mescla, uma mistura entre o Evangelho e o mundo. Não funciona. Deus virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Mas eu não dou conta, ninguém dá conta por si próprio. Precisamos pedir a Deus que nos ajude, nos capacite. Precisamos falar para Deus que não concordamos com atitudes erradas que o inimigo tenta nos fazer agir. E Deus, conhecendo o coração, Ele vai ajudar, desde que haja um sentimento correto pelas coisas de Deus. Pense você comigo aqui. Se no Velho Testamento, para ser pecado, a pessoa tinha que cometer o ato do adultério. Se ela cobiçasse, se ela desejasse, mas não cometesse o ato, ela não tinha cometido o pecado. Mas no Novo Testamento, Cristo veio e refinou, realçou mais o mandamento. E disse: está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém cobiçar em seu coração, já cometeu adultério. Agora pense, se um homem, uma mulher, será culpado de adultério, mesmo sem ter cometido, só porque desejou aquilo. Será que o peso da balança de Deus não pesa da mesma forma para os bons desejos? Eu não dou conta, mas eu desejo o que é correto. Eu estou lutando pelo que é certo. Deus vê como se você tivesse conquistado. Porque se Ele olha o lado oposto, e mesmo que a pessoa não concretizou, mas deseja, Ele vê como se tivesse cometido. Por isso você não pode deixar o diabo explorar a sua consciência com dúvidas concernente à tua salvação. Porque ele vai explorar as tuas falhas, as tuas fraquezas. Mas tu tem que identificar se aquilo é uma falha ou é um pecado. Ou é uma coisa pela qual
se entregou já para aquele erro. Aí é diferente. Mas se você está lutando, Deus te dará a vitória. Deus alcançará com sua graça. E amanhã você olhará para trás e dirá: como eu pensava que eu não superaria aquela pressão. Mas eu fui orando, eu fui clamando, eu fui dizendo a Deus: Senhor, eu não concordo com isso, me ajude. E hoje, eu já considero isso como águas passadas. Mas precisamos reconhecer, irmãos, o que realmente Deus deseja de nós. Como o pastor Mateus pregou aqui no domingo passado, foi, né? Reconhecendo, ouvindo, reconhecendo e agindo. Na quarta-feira, né? Não, foi no domingo mesmo que ele pregou. Ouvindo, reconhecendo e agindo. Nós ouvimos a palavra de Deus. Precisamos reconhecer que essa palavra que estamos ouvindo é Deus para nós, é a vontade de Deus. E depois agir de acordo com aquilo que nós ouvimos. Porque senão nós vamos ser, como disse Tiago, ouvintes esquecidos, ouvintes não praticantes. Ele diz: eu considero aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica como homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, correram os rios e golpearam aquela casa, e grande foi a sua ruína. Mas ele disse, por outro lado, aquele que ouve a palavra de Deus e age de acordo com a palavra, será como o homem prudente que construiu sua casa na rocha. E veio os ventos, veio as chuvas, vieram as correntezas de água, golpearam aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Quantas pessoas que usam de desculpas para dizer que não estão mais na ceia, não estão mais servindo a Deus, porque algo de mal aconteceu. Eu não vou mais na igreja porque fulano me magoou. Fulano falou mal de mim. Fulano abusou dos meus sentimentos, me fez sofrer. Por isso eu não vou mais. É desculpa. Não é a razão, não é esses problemas que te afastou. A razão é que você não está firmado na rocha. Porque outros sofreram os mesmos tipos de decepções, ou até pior, e permanecem. Então não é o problema que te afastou. É aonde você estava edificado quando o problema veio. E nós precisamos, irmãos, muito mesmo, no tempo em que estamos vivendo, na era que estamos vivendo, irmãos, saber aonde estamos edificados. Saber aonde a nossa fé descansa. Porque nós estamos, irmãos, no limiar dos grandes acontecimentos. Acontecimentos que foram previstos e profetizados por muitos milênios passados. Estão em pleno desenvolvimento diante de nossos olhos. O mundo caminhando a passos largos para a grande destruição, para o grande Armagedon. O homem apressadamente criando armas de destruição em massa para se destruir a si próprios. E nós, o que estamos fazendo? Eles sabem que o mundo não suportará por muito tempo. Por isso a ciência está preocupada em colonizar Marte. Porque eles dizem, chegará o tempo que a Terra se tornará insuportável para viver. E precisamos de um outro planeta para recomeçar a vida. Tudo isso é ilusão
Mas não é ilusão saber que há um novo mundo para nós. E que enquanto o mundo caminha para a perdição, a igreja de Cristo caminha para a vida eterna, irmãos. Para o arrebatamento. Agora, temos ouvido sobre isso. Temos reconhecido que isso é a verdade. E eu me pergunto, estamos agindo de acordo com o que estamos recebendo? Ou estamos frios? Se tornamos crentes tradicionais? Você ouve os hinos pentecostais por aí, denominacionais, e é uma lamentação, lamentando que a velha igrejinha já não existe mais. Que os velhos cultos, onde Deus se derramava, já não existe mais. Mas para nós, irmãos, Deus é já, Deus ainda é presente. E nós não podemos olhar e dizer, Deus era assim no passado, Deus era desse jeito lá. Não, você tem que dizer, Deus era e Deus é. Se você não vê Deus agindo na sua vida, algo está errado. Mas de que adianta, como eu falei outro dia numa quarta-feira aqui, o irmão Branham disse, se eu estivesse morrendo de fome, e eu dissesse, irmão, eu estou morrendo de fome, um pão salvaria a minha vida. E você levava a mão no bolso e dizia, irmão Branham, está aqui 25 centavos de dólar. É o valor para comprar um pão. Ele disse, eu teria potencialmente o pão, porque eu tinha o poder de compra. Agora eu tenho o poder de compra do pão. Mas o comércio está longe. Se ficar com o poder de compra na mão, eu não vou adquirir o pão. Eu vou morrer do mesmo jeito. Mas o profeta diz, quanto mais eu caminhar rumo à mercearia, mais fraco eu vou ficar. Mas eu sei que a cada passo que eu dou, eu estou próximo de tomar posse do pão, porque eu tenho o poder de compra. Deus, igreja, nos deu, escuta, o poder de compra para adquirir o Espírito Santo, a vida eterna, a paz, a cura. Mas precisamos reconhecer isso e nos mover rumo aonde está esta vitória. Veja na mensagem a presença de Deus não reconhecida, parágrafo 10. Jesus, ele veio à terra, ele era dotado dentro dele do Deus Pai. Eu e meu Pai somos um, meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Agora, se você notar, quando ele veio, cerca de 1/90 do mundo, soube que ele até mesmo estava na terra naquela época. E ainda é assim. E ainda assim o Salvador do mundo, melhor. Então eles nunca o reconheceram. Quem ele era? Nem a igreja, nem mais ninguém, praticamente a ponto de o terem crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, antes de chegarem a saber quem ele era. O próprio Deus esteve aqui. Ah, mas ele não se identificou com as maiores e infalíveis provas de que ele era Deus do céu. Fez sinais que só Deus podia fazer. Confessou acerca de si próprio e disse quem ele era. E o povo, o profeta diz, mesmo ele foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou, e o povo nem mesmo sabia. Por quê, irmãos? Ele vai dizer aqui, vem e vai, e as pessoas não o reconhecem, até que tenha passado. Só vão reconhecer depois que passou.
É como diz o ditado, só vão chorar depois do leite derramado. Não adianta mais. Procure salvar o leite antes que derrame. E ele diz, porque nunca... vem e vai, e as pessoas não o reconhecem até que tenha passado. E elas, porque nunca se ajusta a sua teologia, nunca se ajusta a hora do dia. Veja, o que é isto? Elas estão sempre vivendo no brilho de outra era. Eles estavam vivendo no brilho da lei, que já tinha passado. Já era uma nova fase, Deus estava numa outra fase, que era o período da graça. Fase que estava anunciada pelas Escrituras. E muito bem fundamentado e apresentado pelos profetas. Mas o povo continuava olhando para a luz lá de trás. E perdeu em ver a luz que estava diante deles. Não foi assim nesta era em que vivemos? Deus cumpre as suas profecias, envia o seu profeta Elias. Porque não há como negar, irmãos, que a profecia é para esse tempo. Leia todo o capítulo 4 de Malaquias e você vai ver Deus falando sobre que a terra será queimada, não sobrará nem raiz nem ramo. Mas para os que temem ao Senhor se levantará o sol da justiça. E eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está claro. Quer dizer, o mundo vai se queimar, mas antes que isso aconteça, eu vos enviarei o profeta, que vos mostrará o caminho para sair antes que o juízo caia. E quando Deus se apresentou através do seu mensageiro, com todas as provas infalíveis de que ele estava agindo através do seu profeta, eles disseram não, não pode. Porque os nossos pais pentecostais, não os pentecostais lá do Atos, mas aqui, do tempo, eles não disseram que o batismo era em nome de Jesus. Só que esses pais, Daniel Berg, Gunnar Wingel, esses grandes homens que trouxeram a fé pentecostal, se eles vivessem hoje, eles teriam aceitado a mensagem. Porque eles receberam toda a luz que Deus mandou para o tempo deles. E assim que eles partiram, os seus seguidores se denominaram, se organizaram, fizeram cercas ao redor, para não receber mais nada e para não perder o que tinha. E Deus chega com a luz, e antes da mensagem vir, havia vida no sistema denominacional. Sim. Havia realmente um verdadeiro mover de Deus para levantar mortos, para curar enfermos, para batizar com o Espírito Santo. Testemunhos, irmãos, maravilhosos. Vocês mais velhos que conheceram o sistema lá fora, vocês sabem que realmente Deus se movia entre eles. Mas quando a mensagem chegou e começou a ser espalhada por essa nação através do rádio, o que fizeram essas igrejas? Se uniram entre elas para combater a mensagem. E dali para frente, foi só de ladeira abaixo. Hoje vivem pior do que o mundo lá fora. Até bloco em carnaval estão fazendo. Por quê, irmãos? Porque quando um corpo morre, a sequência é apodrecer e feder. E quando eles rejeitaram a luz, Deus continuou na nova revelação enviada. E eles ficaram para trás e morreram espiritualmente. E estão aí todos vendidos ao pecado, à política e ao mundanismo. Por que não reconheceram a mensagem, irmãos? Porque estavam olhando para a luz que havia já passado. Mas aquela luz perdeu o poder? Não, aquela luz era para ser agregada à nova luz. Sempre uma revelação vem para agregar com aquela que já existe. Veja, a razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei.
E quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio para cumprir a lei. Bem, eles não puderam aceitá-lo, porque sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado credos de tudo. E isso era tão chamado, era então chamado tradições. E ele não veio conforme as tradições deles. Ele não guardou as tradições deles. E na verdade, ele as desconcertou e as dilacerou. E fez coisas que eram contrárias às tradições. Tanto que pensaram que ele estava dispersando as igrejas. E não puderam recebê-lo por causa de sua mensagem. E todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus, mas não souberam disto então. Vocês estão entendendo? Por que rejeitaram a Cristo? Porque ele veio fora da tradição e desmanchou com aqueles sistemas. E eles tiveram Jesus como inimigo do sistema, como se fosse inimigo de Deus, porque eles achavam que o sistema era Deus. Mas Deus não está no sistema feito pelo homem. Eles diziam, nós guardamos a lei. Se eles guardassem a lei, eles receberiam Cristo, porque Cristo era o cumprimento da lei. Não é diferente hoje, irmãos. Agora você diz, o pastor está pregando uma mensagem que é para o mundo ouvir, não nós que estamos na mensagem. Nós também, porque corremos o risco de daqui a pouco também ficar olhando ao brilho da mensagem que foi com o mensageiro e não ver o que Deus está fazendo hoje e querendo de nós. E fazer da mensagem uma tradição como se fizeram dos sistemas lá fora. Nós devemos viver a mensagem, irmãos. Não é só crer, não é só ensinar a mensagem, é viver. É uma experiência vivida, experimentada. Como eu sei que estou vivendo? Quando eu sei que eu consigo amar meu irmão, perdoar. Quando eu consigo viver a doutrina, quando eu consigo viver os princípios, então eu tenho a mensagem. Fora disso eu tenho só uma intelectualidade do que é a mensagem. E poderia acontecer novamente, ó o profeta dizendo, e poderia acontecer novamente, e não o saberíamos. Eu imagino que se ele realmente aparecesse esta noite, seria tão contrário ao que todos temos imaginado em nossos quadros e em nossas escolas e coisas tais. Haveria muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Ele disse que seria assim como ele vem. Amém? Parágrafo 41. E pense, pessoas continuarão. Aqui o profeta, eu avancei um bom tanto da mensagem. O profeta está falando sobre quando Cristo vier. As pessoas estão tão olhando para trás, que ele vai vir, vai arrebatar a sua igreja, e o mundo chamado cristão nem vai perceber. Eles estão esperando uma vinda, onde Cristo vai descer a uma altura visível a todos os humanos, e os eleitos vão subir diante das pessoas, da visão do povo. Você já viu nas fotos, desenhos, ou filmes que eles fazem? Como se Jesus vai aparecer diante de todos e as pessoas, os mortos vão ressuscitar e aparecer e subir, e o povo vai ficar lá desesperado. Não, irmãos. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão e ninguém o verá. Ah, mas a Bíblia diz que todo olho verá. Calma, aí é a terceira vinda. Quando ele vem para o milênio. Então ele virá no final da grande tribulação, junto com os santos, e aí então todo olho o verá.
e ele virá para trazer o juízo. Não, mas as pessoas confundem, misturam a segunda vinda com a terceira vinda. Na segunda vinda ele vem para buscar secretamente um povo que está sendo preparado pela mensagem da hora. Amém? Então será tão terrível que eles, inclusive Cristo vem, leva o seu povo e eles continuarão se reunindo, achando que ainda estão ganhando almas para Jesus. Só vão perceber que o rapto aconteceu quando eles começarem a perceber as pragas do juízo e ouvir a notícia de 2 homens estranhos em Jerusalém, Moisés e Elias. Então eles dirão, calma aí, Moisés e Elias, Jesus não teria que ter vindo antes do que Moisés e Elias? E o profeta diz, então eles ouvirão uma voz que dirá aos seus ouvidos, ele já veio e vocês não ouviram. Que Deus nos guarde, irmãos, que nós esteja realmente preparados, conectados com Cristo, no momento presente, vivendo o que Deus está fazendo com a igreja agora. Mas quantos, irmãos, que nem mesmo lembram que é horário do culto, estão tão desligados. Se eu venho a culto de ceia, já está bom. Não percebem o caminhar da igreja, o mover de Deus. Serão pegos de surpresa mesmo crendo na mensagem. Ficarão fora. E a Bíblia diz que esses serão considerados virgens loucas. Estavam esperando o mesmo noivo, mas não tinham azeite. E pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem, que estão sendo salvas, e acrescentando à igreja, e edificando igrejas, e prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé, e assim por diante. E não sabem disto. E o arrebatamento já passou, já aconteceu, e não o soubestes. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra e nada se sabe do seu paradeiro. Não conseguem prestar conta disto. Alguém ia para algum lugar e nunca mais se tem notícia dela. E isto poderia ser o arrebatamento. Ou seja, o profeta diz, mesmo agora, há centenas de pessoas que desaparecem diariamente. E o povo não percebe. Essa noivinha não é muitos. E mais, quando chegar o dia do arrebatamento, nós estaremos sendo oprimidos pelo sistema, pela união, Concílio Mundial de Igrejas. Não estaremos podendo congregar. Então estaremos por aí, como diz, guaritados. Por isso eles nem vão perceber que nós fomos. Só vão perceber quando eles verem que aquilo que era para acontecer depois da vinda já está acontecendo. Moisés e Elias pregando. Eu lhes digo, amigos, só porque somos membros da igreja, ou algo assim, isso não significa muito para nós. Vou repetir, irmãos. Só porque somos membros da igreja, ou algo assim, isso não significa muito para nós. Melhor afivelarem essa armadura. Melhor tomarem toda essa palavra de Deus e se apegarem a ela. E pararem com esta atuação de Hollywood por aqui. Entrou diretamente na igreja e é uma vergonha. Mas Hollywood resplandece. Só produz uma luz brilhante. E a igreja está tentando ser igual a Hollywood. Hollywood resplandece, Hollywood brilha, enquanto o evangelho resplandece com humildade. Deus não está nesses grandes lugares finos e extravagantes, e toda esta bobagem que vemos. Ele vem em humildade, em forma de mansidão e suavidade, passa sem ser notado.
E se está familiarizado com a palavra, você verá isto. Quem tem olho para ouvir, quem tem olho para... ouça, seria quem tem ouvido, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja agora hoje, o que foi identificado. Então, só por ser um membro da igreja, isso não significa muito para nós, disse o profeta. Ainda o parágrafo 56 e o 57 dessa mesma mensagem. Aqui o profeta está falando, irmãos, sobre quando ele foi à África. E ali ele pregou para aqueles nativos que estavam em guerra entre as tribos, se matando uns aos outros. Mas quando aqueles nativos se reuniram, foi preciso colocar cordas para separar as tribos, porque elas eram inimigas. Mas quando o poder de Deus veio e começou a operar na igreja, o dom do discernimento começou a discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Paralíticos começaram a levantar, doentes, milagres foram acontecendo. Quando o profeta percebeu, sabe o que ele viu? Aqueles nativos que estavam em guerra, estavam se abraçando e cantando juntos, somente crer, somente crer. Esse é o resultado, irmão, que a presença de Deus deve fazer. Se esse resultado não está causando na nossa vida, então nós não estamos, irmão, reconhecendo a presença de Deus. Se não posso abraçar meu irmão, se não posso cantar com ele canção de louvor a Deus, porque fui magoado, porque disseram isso, porque falaram aquilo, então a presença de Deus não está sendo reconhecida. E se continuar assim, sucederá o arrebatamento e não perceberá. Daí o profeta conta aquela história da mulher que tinha uma criança que tinha tido um problema cerebral. E ela perdeu os sentidos, ela não tinha nada, o sentido da ação, da reação. Ela ficava sempre com os olhos fixos. Podia bater palmas na frente dela, podia falar, podia fazer qualquer coisa engraçada e ela nada despertava a atenção dela. E o profeta diz que esse é o tipo da igreja. Deus vem e opera todos os tipos de sinais e maravilhas. E as pessoas continuam fixas, sem perceber o que está sendo feito. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que não haja ninguém entre nós nessa situação. Mas se porventura alguém está numa situação que vem à igreja, Deus se move, Deus usa o líder de cântico, ele se desmancha aqui para elevar a igreja em louvor e você não sente nada. É hora de você dizer: Senhor, há um problema aqui, eu não estou tendo reação, eu não reajo diante da tua palavra. Faz-me lembrar de uma mulher em Louisville, Kentucky, não faz muito, que tinha um bebezinho caminhando de um lado para outro, a mulher com o bebezinho, né, caminhando de um lado para outro, numa loja de mercadoria de 10 centavos. E ela estava fazendo pequenas coisas, tentando fazê-lo notar. E o bebezinho permanecia com o olhar fixo. E finalmente ela apanhou um sininho, qualquer coisa que deveria atrair a atenção de um menininho daquele tamanho. E ela balançou o sino, e o menininho simplesmente ficou olhando fixamente à frente. E ela começou a chorar. E caiu, e algumas das pessoas vieram ajudá-la. E ela disse: oh não, não pode ser, não pode ser. Disseram a ela: o que há? Ela disse: o médico disse que o bebê estava melhor. Ela foi ao médico, o médico examinou, fez alguns testes de reflexão.
do reflexo da criança, melhor dizendo, e o médico achou que ela estava reagindo a alguns reflexos. E disse, está melhor. E a mãe então correu a uma loja de brinquedo, pensou, se ele está melhor, então ele vai se interessar por algum brinquedo. E ela andava de um lado para outro na loja, e mostrava uma coisa, e mostrava outra. E a criança com o olhar fixo, nada lhe chamava a atenção. Ela pegou um sininho, que seria algo que despertaria a atenção de qualquer criança, e balançou diante dos olhos da criança. E ela continuava com o olhar fixo. E aquela mãe entrou em desespero e começou a gritar. O médico disse que o bebê estava melhor. Disse, o que há com o bebê, senhora? Ela disse, bem, ele teve um acesso há cerca de 6 meses, que agora ele só fica sentado de olhar fixo. Não importa o que seja, que deveria atrair a atenção desse bebê, não lhe atrai a atenção. Ele só fica sentado de olhar fixo. O médico disse que achava que ele estava melhor. E eu o trouxe aqui para apanhar brinquedinhos que deveriam atrair a atenção dessa criança. E não atrai. Ele ainda fica sentado e de olhar fixo. É assim que a igreja está ficando. Deus sacudiu toda a promessa da Bíblia diante deles. Ainda assim nós ficamos fitando com os olhos. Que é isso? Pode mostrar um sinal para mim? E está sucedendo em todo o tempo, bem ao nosso redor. Trazer a presença de Deus devia nos iluminar. Quando Deus faz uma promessa, Ele respalda essa promessa. Sim, Senhor. Então, irmãos, encerrando. Que situação, irmãos, de calamidade, de tristeza para aquela mãe. Ela via os outros bebês brincando, sorrindo, e o dela estava sempre quieto, com o olhar fixo. Ela movia tudo o que podia diante da criança e não lhe chamava a atenção. Como Deus está com o coração ferido também, porque Ele tem revelado todas as suas palavras de promessa, tem revelado os mistérios da Bíblia, tem restaurado a doutrina, tem enviado o seu profeta precursor, tem feito tudo o que é para ser feito. E muitos continuam assim, boa pregação. Mas boa em que sentido? Para me dar mais conhecimento só? Ou me faz ser um melhor cristão? Me faz chegar em casa, abrir o roupeiro e dizer, isto aqui não agrada a Deus. Pegar aquela caixinha de cosméticos e dizer, isso não é para uma cristã. Jezabel foi morta e os cães comeram a carne dela, mas as unhas que estavam pintadas, seus lábios pintados, eles não quiseram. Como sinal de reprovação essas coisas. E quantos vão aderindo a essas coisas? O pecado vai entrando. É que eu trabalho num local social, e se eu não me apresentar direito, eu vou ser taxado como uma ultrapassada. Deixe, irmãos, chame o que quiser. O importante é saber que eu estou em comunhão com Deus. Eu não estou preocupado, irmãos, em agradar as pessoas. Nós precisamos ter uma identidade própria. Há muitos anos atrás, pastor Febroni pregou uma mensagem com o título Crise de Identidade. Quantos lembram? Que bom, muitos lembram. Crise de identidade. Uma identidade é um documento que identifica quem eu sou. O mundo vive em crise de identidade. Eles não sabem quem eles são. Eles não sabem o que eles estão fazendo. A pessoa não tem uma definição.
Ela sai hoje de um jeito, encontra alguém lá e diz, olha, se você fizesse de tal maneira, ficava melhor. Ela muda. Vai, encontra outro e diz, não, sabe, se fosse da outra maneira, ficaria melhor. Muda de novo. Não, nós precisamos ter nossa identidade. Não é o mundo que tem que me influenciar. É nós que temos que influenciar o mundo. Nós temos que influenciar o mundo, irmãos. Eu gosto de ver ali, quando às vezes a gente vai ali na praia, ali em Santa Marta, um lugar mais isolado, que tem pouco movimento, então você ainda consegue achar algum lugar, né? Que não se misture com esse mundo podre. Mas de vez em quando chegam nossos irmãos ali, as irmãs de saias, camiseta, os irmãos com calças tectel, camiseta, e às vezes tem algum grupinho perto ali. Mas irmãos, é impressionante. É vocês começar a entrar, e aquele povo vai se levantando e vai desaparecendo. Não sei se eles se sentem envergonhados, se sentem incomodados, mas eles não suportam. Ou seja, é a nossa influência que tem que predominar. Agora, eu acho, desculpa eu abrir um parênteses aqui, complicado alguém ir lá numa praia onde realmente está dominado por aquela situação. Como você vai ficar no meio daquele povo? Daquele nudismo? Ah não, estão usando roupa. Roupa ou um pedacinho de roupa? Nós precisamos, irmãos, identificar Cristo. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa ver Cristo no nosso falar, no nosso agir. Estamos livres de errar? Não. Mas quando você volta atrás de um erro, você glorifica muito mais a Cristo, porque o mundo não tem marcha ré. Às vezes, por um pequeno erro que eles fazem, eles cometem outros erros piores, porque começam a tentar encobertar aquela falha, para não se humilhar e dizer, eu estava errado. E isso vai fazendo com que a pessoa vá mergulhando mais e mais no erro. Mas quando nós, irmãos, reconhecemos a presença de Deus, reconhecemos a palavra de Deus, o mover de Deus para a hora em que estamos vivendo, nós vamos ser diferente. Como eu falei na live de sexta-feira sobre os pais, o cuidado com as crianças. Quantos assistiram? Mostrei aqueles 2 filminhos infantis, bem infantis inclusive, de bonequinhos. Um deles era um bonequinho que se dizia ser o diabo, dançando e se alegrando em uns tubos que conduziam da terra para o inferno, e muitas almas descendo para o inferno. E ele canta e diz, eu sou o diabo, serpente ou satanás, ou coisa ruim, como alguns me chamam, mas o meu maior barato é ganhar a tua alma. Um filminho para as crianças. O que é isso? É o diabo querendo amansar, fazer o inferno algo que não é tão ruim. É até uma cançãozinha, é uma brincadeira. O outro vídeo que eu mostrei era um filminho de princesas. Mas que no final uma princesa branca e uma princesa negra se casam, 2 mulheres. E quem vai no corredor para semear as pétalas de flores ou algo? As filhinhas das 2 princesas. É um filminho para criança. Se nós reconhecemos, irmão, a hora em que estamos vivendo e a mensagem que temos, nós vamos vigiar. Nossos filhos vão ser instruídos. Eles vão aprender a ter temor e vão saber que o mundo jaz do maligno. E que não importa se lá no colégio elas forem criticadas da maneira que se vestem ou agem.
Elas voltarão para casa contando como um testemunho. Por isso, irmãos, a hora é mais tarde do que pensamos. Inclusive eu lembrei, enquanto estava falando aqui, se eu conseguir encontrar, da mensagem um guia. Porque tem pessoas que não gostam de pregações que condenam o pecado. Diz, isso é pregar lei. Precisamos falar mais da graça. Sim, nós falamos e cremos. Precisamos falar coisas mais, sermões mais, que anime mais o povo. Sim, tem parte. Às vezes, o pregador é inspirado a pregar certas pregações que parece que todo mundo está no céu. Mas é um momento para incentivar. Mas de repente ele vem com uma inspiração e prega de tal forma que parece que todo mundo está no inferno. E são dois extremos que se batem para canalizar para o equilíbrio. Entende? Então é preciso que nós tenha toda a palavra, porque ela vai nos moldar. Ela vai nos conduzir. Não sei se eu vou encontrar esse parágrafo que me veio aqui. Vamos ver rapidinho. Daí vamos concluir. Aqui. Olha o que o profeta diz. O que precisamos ele diz assim: os pregadores dos antigos tempos se foram. As reuniões de rua, nunca se ouve falar mais nenhuma delas. A coisa toda que temos é um acréscimo de um monte de Hollywood. Hollywood, vocês sabem, né? É a capital dos filmes e das modas nos Estados Unidos. E esse modernismo, muitos querem trazer para dentro da igreja. As reuniões, a coisa toda que temos é um acréscimo de um monte de Hollywood. Mulheres de cabelo curto, usando shorts, pintadas e tudo mais, chamando-se de cristãs. Um rapazinho moderno com uma guitarra corre para lá e para cá, e mulheres com um vestido tão justo que simplesmente parece uma salsicha despida com a pele exposta, quase requebrando-se na plataforma, correndo para lá e para cá na plataforma, dançando com brincos pendurados, e um desses novos cortes de cabelo aqui da dama da nação, então chamam isto de cristianismo. Olha o que ele disse agora. O que necessitamos é de uma religião escaldante enviada por Deus. A moda antiga, que escalde esse mundanismo para fora da igreja. Precisamos voltar ao Espírito Santo e fogo. Voltar à coisa que queima e lança fora a escória. Traz de volta a pregação à moda antiga, que faça o céu alto e o inferno quente. Amém? É o que o profeta diz, precisamos voltar a pregações que façam o céu mais alto e o inferno quente. Não pregações que quer facilitar, para enganar a consciência das pessoas. Faça o céu alto e o inferno quente, reta como um cano de arma de fogo. Nós precisamos desse tipo de pregação. Mas faça isto hoje na sua congregação, o porá para fora por votação. Mas não é aqui, né? Graças a Deus, entre nós não. Estamos diante de um povo que ama a palavra, que ama a correção, que ama a verdade. Mas isso que o profeta diz, não deixa de estar tentando influenciar. E não é porque não estamos nessa condição que vamos então cruzar os braços. Vamos proteger para que isso jamais chegue até as nossas vidas. Porque como diz, depois do leite derramado, chorar não adianta. Depois de um mundo entrar e marcar as vidas, aí fica pior.
Mas enquanto Deus está entre nós, vamos manter a presença dEle. Vamos tirar fora tudo aquilo que espanta o Espírito Santo. Vamos limpar nosso roupeiro, vamos limpar nosso WhatsApp, vamos limpar nossos canais no YouTube de coisas que são inadequadas, e mesmo aquilo que não é inadequado, mas que toma o tempo todo. Precisamos beliscar as nossas consciências, porque a hora é mais avançada do que pensamos. Vamos nos colocar de pé, irmãos. A presença de Deus não reconhecida. Enquanto sola-se um hino, feche seus olhos nesse momento. Olhe para dentro de você. Você tem reconhecido a presença de Deus quando ela vem entre nós? Como eu disse no início, ao dizer isso não estou dizendo que se você tem falhas, você é um desaprovado. Não, se Deus considera pecador aquele que não cometeu o pecado, mas só por desejar o pecado ele considera já um pecador, quanto mais no oposto, Deus te considera um salvo, quando vê que você tem lutado e desejado tudo o que é correto. Quando você vem à igreja e a palavra é pregada, você volta para casa realmente meditando no que você ouviu? Você se assenta com suas crianças e conversa e diz: filho, você ouviu a palavra hoje? Sabe, filho, aquele seu joguinho, ele expressa o pecado, a morte, a maldade.